Muito bem, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro, para quem está nos acompanhando também. Olha, hoje dia de Grêmio na Libertadores, segundo jogo contra o Ayacucho do Peru, na pré-Libertadores, na verdade. Pré-Libertadores, a vida ainda na fase de grupos ainda vai demorar um pouquinho. O Grêmio joga esse jogo da volta contra o Ayacucho, 6-1 no primeiro jogo. Esse segundo jogo vai ser um jogo até tranquilo, tanto é que nem o Renato viajou para Quito, o jogo vai ser em Quito, no Equador. Nem o Renato viajou e nem os titulares que receberam folga desde o último jogo contra o Sportivo. Quem vai jogar vai ser esse mesmo time que disputou o jogo em Bento Gonçalves, que vai disputar esse jogo contra o Ayacucho. É um Grêmio muito diferente, com muitos jogadores da base. Mas vai ter o Ferreirinha, né? Vai ter o Ferreirinha, o Tassiano, o Cortez também, que são jogadores para dar aquela experiência, para não dar aquela quebra, porque, afinal de contas, o Alexandre Mendes, que vai estar na beira do gramado, eu acho que isso não muda muito, mas pelo menos para dar uma certa confiança para os jogadores, ter, claro, algumas referências no meio desse time. Eu acho que o Grêmio vai conseguir tranquilamente a classificação, talvez não ganhe o jogo, mas eu imagino que o Grêmio tem sim, mesmo com esse time que está viajando, condições de ganhar o jogo e a classificação para a próxima fase, que daí sim a vida começa a complicar, para depois então estar na fase de grupos. Bom, vamos falar do Ipiranga. O Canarinho no fim de semana enfrentou o Internacional, mas segue em Porto Alegre com cabeça na Copa do Brasil. Uma cabeça na Copa do Brasil, até porque no campeonato estadual o Ipiranga está bem, vice-líder, e agora a atenção total é na Copa do Brasil. Jogo contra o Peñarol, já definido há algum tempo, e o jogo vai acontecer na quinta-feira, dia 18, às 20 horas. Então, na quinta, o Ipiranga enfrenta o Peñarol lá na Arena da Amazônia, às 20 horas. Esse é o horário do jogo. O Ipiranga treinou em Porto Alegre, a dupla Grenal cedeu o espaço, centro de treinamento, o Presidente Luiz Carvalho e Parque Gigante, então o Ipiranga agora termina de treinar para viajar para Manaus. A logística até um tanto quanto não é tão complicada como já foi em outros períodos, depois viaja para Manaus, é uma viagem longa, demorada, mas imagino que o Ipiranga conseguiu fazer esse treino. Um jogo só, o empate classifica o Ipiranga por estar jogando fora de casa e depois, se passar, então, já garante uma boa de uma grana, é o time de Erechim, Leandro. Vamos torcer. Vamos falar do Internacional, Miguel Ángel Ramírez. Bom, Eric, que destaque você traz do Colorado pra gente? Olha, ontem até no programa, às 5 horas do Virando o Jogo, eu conversei com o presidente Edilson, para quem quiser acompanhar, tá lá na página da TV Bom Dia, e o interessante é que nós não conseguimos falar sobre o Inter, ou pouquíssimo sobre o Inter. E tem uma pergunta que tu me fizeste no programa de ontem, em relação a qual time precisa mais de jogadores. Eu respondi que aparentemente o Grêmio. Ainda digo que é o Grêmio, mas o Inter precisa, pelo menos se não achar no grupo que tem, trazer jogadores para cumprir funções, visto que Miguel Ángel Ramírez tem um jeito muito diferente de jogar do que foi o técnico Abel Braga. Então foi o primeiro jogo em que o Miguel Ángel Ramírez colocou o time em campo, apesar de não estar na Casa Mata, por conta do BID, não estava regularizado. É um time que precisa de algumas movimentações. Nós temos algumas modificações. Nós temos aqui o time, Inter do Ramírez. O Inter que começou. Aqui tem umas notas, né, da torcida colorada, é apenas ilustrativa essa imagem. Algumas considerações. Danilo Fernandes no gol, contestado, saída de bola muito ruim do time do Inter, pelo menos no jogo contra o Ipiranga. Algumas dúvidas que o torcedor do Inter tem, principalmente pelo Edenilson. O Edenilson é um jogador que joga muito melhor quando está mais próximo da área do adversário, e ele começou como primeiro volante. E o Peglo e Marcos Guilherme, pelo menos naquele jogo, não fizeram uma grande partida. A dúvida é, Miguel Ángel Ramírez, e muita gente usa esse termo, ataque posicional. Vou tentar explicar rapidamente para quem não sabe o que é, desconhece, é preciso tomar muito cuidado. Esse é um termo que foi muito utilizado, que definiu o Barcelona do Guardiola. O Guardiola, para mim, tem um trabalho que talvez eu possa dizer que é a maior pérola do século XXI para o futebol. É claro, é muita ousadia querer dizer que o Miguel Ángel Ramírez vai chegar no Inter para querer jogar com um estilo de jogo que se chama ataque posicional. Eu imagino que ele vai se aproximar disso, mas com as peças que ele tem, precisa mudar muito
pelo menos no que foi visto no primeiro jogo, para a gente conseguir dizer que o Miguel Ângelo Ramírez tem um ataque posicional. O que representaria isso se ele jogasse dessa maneira? Esse time do Inter, com a bola, o primeiro homem, que é o Edenilson, precisaria voltar para fazer uma linha com 3 zagueiros. O primeiro homem de saída de bola do meio-campo tem que ter um passe qualificadíssimo. Moisés e Rodinei, que são uma dupla de laterais com muita imposição física, precisam ter velocidade, porque no ataque posicional, esses 2 laterais entram no meio-campo, fazendo uma linha aqui no meio-campo, e laterais passam a se tornar alas, então eles precisam de velocidade, que eu não sei, pelo menos aparentemente Moisés e Rodinei não conseguem fazer isso, pelo menos agora. E a grande diferença, talvez, que há do ataque posicional, além desses 2 extremos, que pode ser o segundo atacante, ou atacantes que jogam pelo lado direito ou esquerdo, mas nós costumamos chamar de extrema, Peglo e Marcos Guilherme, que são jogadores de muita velocidade. Mas a grande questão, Leandro, e respondendo ao torcedor do Inter, que fica com a pulga atrás da orelha, e eu gosto de falar disso, Yuri Alberto, que no caso vai ser o Paulo Guerreiro, no ataque posicional clássico, aquele 4-3-3, esse centroavante ele não participa, ele participa do jogo, vindo no meio-campo para buscar jogo. Eu não sei se o Paulo Guerreiro vai conseguir jogar dessa maneira, até porque não é característica dele, então vai ser uma modificação. Parte um pouco desse ataque posicional, mas eu imagino que vai ter muita coisa ainda para acontecer nesse time do Inter. Eu acho que o primeiro jogo não deu para dizer muita coisa. Vai ter que esperar o decorrer das partidas para esse Miguel Ângelo Ramírez conseguir dar as caras do que ele quer, mas eu imagino que o Inter está em boas mãos. O técnico é muito experiente e trabalha de uma maneira que eu particularmente gosto muito. Eric Oliveira, o Maurício Saraiva da TV Bom Dia. Bicho, é uma aula aqui de esquema tático. Muito bem, mas às 5 da tarde no Virando o Jogo. Obrigado, Eric. Até a próxima. Até a próxima, Leandro. Quem está acompanhando também às 17 hoje com um convidado especial para falar sobre Ipiranga.